Esse vídeo contém informações que vão te ajudar a ficar de bem com a vida e com você mesma. Ele é como um guia na sua jornada de crescimento pessoal. E talvez depois daqui você possa ter muitas questões respondidas e ferramentas para que você melhore os seus relacionamentos, o seu trabalho e a sua vida no geral. Eu sou a Carol Sampaio e esse é o canal Conselhos Brilhantes. Imagina agora que os teus pensamentos são uma pessoa. E essa pessoa está dirigindo o carro que está te levando na estrada da vida, aquela que vai te levar aos seus objetivos, aos seus resultados, analisando os seus pensamentos. Para onde essa pessoa está te levando? Sim, os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos, que determinam as nossas ações e que determinam os nossos resultados. O sábio já dizia em Provérbios: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se seus pensamentos são cheios de inveja, reclamações e ressentimento, são esses pensamentos que estão te guiando na estrada da vida. Mas e se eu não consigo evitar o que pensar? Os pensamentos simplesmente vêm. Exatamente, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, porque eles vêm do nosso subconsciente. E esse subconsciente, ele foi formado aí durante toda a sua vida. Você foi construído pelos adultos que estavam à sua volta, você foi construído pela mídia também. E todos esses pensamentos que vêm automaticamente foram essas construções que foram realizadas dentro da sua mente. A boa notícia é que você consegue mudar o seu pensamento, você consegue criar novas conexões neurais para ter novas respostas e novas ações, novos resultados na sua vida. No livro milenar, que é a Bíblia, Paulo já dizia: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que são os padrões desse mundo? Os padrões desse mundo são as coisas que nos fazem fazer coisas ruins. Por exemplo, você não querer ver as pessoas crescer, você ficar se comparando a todo momento, você não conseguir cuidar de você mesmo, sabe? Tudo isso é um padrão, porque muitas pessoas vivem isso. Só que você consegue renovar a sua mente. Paulo já dizia isso há muito tempo atrás, para que você seja capaz de experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito, que é a vontade de Deus. Quando você criar harmonia e equilíbrio na sua mente, é isso que você vai encontrar na sua vida. Meu Deus, mas até agora os meus pensamentos foram ruins, o que eu vou fazer com isso? A minha vida vai ser ruim por causa disso? Não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que você vai fazer agora, o tipo de pensamento que você vai começar a ter a partir de hoje, que vai transformar a sua realidade. E uma das formas de você começar a ter pensamentos melhores é você ter um coração agradecido, sabe? Nem Salomão, que foi um rei super rico, viveu as coisas que você vive hoje. Antigamente as pessoas tinham que fazer as suas necessidades em pinicos, porque elas não tinham esse sistema de esgoto que a gente tem hoje. Há pouco tempo atrás a humanidade ela não desfrutava de geladeira, não tinha máquina de lavar, não tinha um aspirador em pó. E todas essas comodidades que a gente tem hoje foram construídas e criadas através dos anos, como uma forma de tornar a vida das pessoas melhor. Então, quando você começa a ter essa consciência, fica muito mais fácil ter um coração mais grato. Se você tem uma cama para dormir, agradeça. Se você tem um chuveiro quente, agradeça. Se você tem o que comer, agradeça. Mas não tá tudo perfeito. Quando eu morava no meu antigo apartamento, que era um apartamento alugado, ele era muito distante do apartamento que eu gostaria de ter, eu ficava triste, sabe? Às vezes reclamava porque na fase da minha vida que eu já estava há um bom tempo casada, eu não esperava que a minha vida fosse estar daquela forma. Eu tinha expectativas maiores para como eu deveria viver. Mas eu lembro que um dia eu estava cuidando da minha casa, estava lavando a louça, e eu comecei a ouvir Deus falando comigo que eu deveria aprender a cuidar das coisas que eu já tinha, para que então eu pudesse receber as melhores coisas que estavam por vir. E eu comecei a colocar amor naquele lugar, eu comecei a comprar móveis, comecei a colocar um tapete que aquele apartamento não tinha, comecei a limpar ele de melhor forma, comecei a colocar uma florzinha, coisas ali simples, mas que começaram
a tornar aquele lugar um lugar melhor e comecei a me sentir grata por eu ter aquele lugar para morar. E pouco tempo depois eu já estava no meu novo apartamento e eu consegui curtir muito mais, sabe? Porque eu já tinha esse coração mais grato. Às vezes você não tá tendo a vida que você quer porque você não consegue valorizar as coisas que você já tem. E esse novo pensamento, essa renovação da sua mente vai te preparar para o seu futuro, que vai ser melhor. O próximo conselho é para você buscar novos ambientes. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem até aquela frase das 5 pessoas que você mais anda são as pessoas que vão mudar o seu comportamento, que vão mudar o seu ambiente. Só que eu tinha uma questão, que algumas coisas que eu queria alcançar, eu não tinha referência para isso. Eu não conhecia pessoas milionárias, eu não conhecia pessoas que já estavam muito na frente na vida, que tinham alcançado coisas que eu quero alcançar no futuro. Eu tenho mais amigos da minha idade, porque eu acabo me identificando melhor. Então eu pensei, como que eu vou fazer para conseguir ter esse ambiente que me faça crescer, que me faça evoluir a minha mente? E foi aí que aconteceu uma história muito doida comigo. Eu tava vivendo uma fase em que eu tava assim, super confusa, sabendo o que acreditar, sem saber no que pensar. Tinham muitas ideias na minha cabeça, as ideias que tinham sido formadas quando eu ainda era adolescente, que estavam entrando em conflito com as decisões que eu precisava tomar na vida adulta, decisões que eu precisava tomar na minha vida pessoal, decisões que eu precisava tomar na minha vida profissional. E tudo aquilo tava uma bagunça, sabe? Minha cabeça tava uma bagunça, eu não conseguia pensar claramente. E eu tava, de novo, limpando a cozinha ali, lavando a louça, e eu senti Deus falar comigo. E como eu não sou uma pessoa, sabe aquelas pessoas que ouvem Deus falar direto, não sei o quê? Eu não sou essa pessoa. É muito raro, tipo, eu ter aquela sensação, tipo, Deus tá falando comigo, sabe? Eu não tenho muito isso, não. Daí, quando eu tenho, eu fico bem atenta, porque eu fico, cara, se Deus tá falando comigo, é porque é uma coisa importante. Uma frase na minha mente muito clara, que era, silencie as vozes. Essa frase não saiu de mim, porque eu nunca ia ter uma frase assim tão, né, bem formulada. E eu pensei, cara, faz muito sentido. A partir daquele dia, comecei a fazer coisas muito radicais, porque eu pensei, se Deus tá falando comigo, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou obedecer, porque alguma coisa aí tem. E nesse tempo, falei com meu marido, a gente vendeu a televisão, cancelei Netflix, HBO, que eu gostava muito de assistir, parei de escutar todas as pessoas, até pessoas boas que eu escutava aí do YouTube, eu parei de escutar, fiquei em silêncio total, parei de escutar música. Foi assim um tempo determinado que eu passei fazendo isso, claro, hoje em dia eu já assisto alguma série, alguma coisinha e tal, mas foi um tempo de muita clareza na minha mente, em que eu aprendi a filtrar as coisas que eu tava recebendo, as coisas que eu tava escutando. E aí eu comecei a ter mais tempo, comecei a ler mais e comecei a formar novas opiniões sobre a vida, comecei a formar novas crenças na minha mente, e aquele ambiente de mais sabedoria foi moldando um novo ambiente dentro de mim. E aí eu comecei a me aproximar de pessoas que também pensavam dessa forma, e as coisas começaram a ficar mais claras. E eu acabei me desenvolvendo muito por conta de ter ouvido isso, por conta de ter organizado melhor o ambiente em que eu estava. Organizar o seu ambiente, às vezes, não é você simplesmente sair conhecendo várias pessoas novas, claro, isso ajuda muito, eu fiz isso também na minha vida, mas é você começar pelo simples, que é ler um livro. Quando você lê, você se conecta com as mentes mais brilhantes que passaram por esse planeta, e aí você consegue ter uma visão que não dá tempo de você aprender, que talvez você não conseguiu aprender com essa família, que você não conseguiu aprender de outras formas. Você consegue avançar, sabe? Muito mais rápido. E a gente entra no quarto conselho, que é para você desenvolver habilidades. Se a sua confiança tá abalada, se a sua autoestima tá abalada, você não tá gostando da versão que você é hoje, construa uma nova versão. A sua confiança e a sua autoestima, elas vão vir das habilidades que você vai construindo, que você vai desenvolvendo. As coisas materiais, as roupas, elas passam, mas o conhecimento que você vai adquirir, as habilidades que você vai adquirir, elas vão se manter, elas são mais eternas, sabe? E você vai se elevar, você vai se tornar uma pessoa mais madura e, consequentemente, você vai se tornar
uma pessoa mais confiante a partir disso. Então imagina que você tá, tipo assim, num videogame e para você passar para a próxima fase, para você lutar com os próximos chefões, você vai precisar ir pegar algumas skills, algumas habilidades. Procure habilidades que estejam mais conectadas com coisas que você ama, que estejam mais conectados com a sua habilidade natural, e você vai se tornando aí uma pessoa melhor. Se você gosta de ler, comece a ler mais. Se você tem interesse por beleza, é maravilha, se torna uma pessoa muito boa nisso. Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para desenvolver habilidades que a gente não tem desculpa para não se desenvolver. E quando você se torna uma pessoa mais hábil, você se torna uma pessoa mais confiante, você melhora você. E quando você melhora você melhora o mundo ao seu redor, porque você faz parte do mundo e você também consegue ajudar outras pessoas. O quinto conselho é: seja gentil com você mesmo no processo. A culpa, ela acaba nos aprisionando, só que você precisa entender que na vida tudo é um processo. Imagina que uma criança, ela tá aprendendo ali a andar. Nesse tempo que ela tá ali aprendendo, ela acaba tropeçando. Você não vai chegar para essa criança e falar: nossa, sua burra. Você vai ajudar ela a se levantar e vai deixar com que ela continue tentando. E é dessa forma que você deve se tratar quando você estiver nesse processo de crescimento pessoal. Você vai estar ali tentando caminhar e vai chegar uma hora que você vai tropeçar. E quando você tropeçar, se você ficar se criticando, se você é sua burra, você vai se retrair e talvez vai atrasar ali o seu processo de crescimento. Então é importante que você aprenda, quando errar, se acolher e depois falar: olha, eu vou continuar porque eu estou aprendendo. Esse é o processo. Algo que acontece muito também é a gente ter uma expectativa desalinhada com o plantio que a gente tem feito. Então, às vezes a gente quer plantar uma flor hoje e amanhã colher uma super enorme plantação. E aí a gente acaba se frustrando porque a gente espera que a gente consiga colher aquilo o mais rápido possível. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu plantei ali uma florzinha e aí passou um tempo e não aconteceu o que eu esperava e eu fiquei: meu Deus, como eu sou ruim, sabe? E não é sobre isso. A vida é sobre a gente entender como é que funciona um plantio. Primeiro você vai ter que aprender a plantar, depois você vai ter que semear. Você vai semear 1, 2, 3, 4, 5 e às vezes vai dar um temporal e não vai dar. Só que vai chegar um tempo em que a colheita, ela vai acontecer. Vai chegar um tempo propício em que você vai aprender o tempo que você tem que plantar, você vai aprender o solo que você tem que plantar, você vai entender como é que funciona esse plantio. E aí sim, você vai conseguir colher. A vida é sobre a gente entender que o momento do plantio é o melhor momento, porque ele é o maior tempo. E se a gente não aprender a curtir esse processo, a gente vai passar a maior parte do tempo só na espera pela colheita e não vai aproveitar a nossa vida, que ela é limitada. Então aprenda a viver o plantio, descanse, entendendo que tem coisas que levam mais tempo e aprendizado do que você imagina. O nome disso é maturidade. O conselho número 6 é: tenha uma meta, um destino estabelecido. Tem uma parte da história de Alice no País das Maravilhas em que ela pergunta pro gato que ela quer saber qual caminho tomar. Ela quer encontrar um caminho que não tenha muita gente louca. E aí o gato pergunta: tá, mas pra onde que você tá indo? A Alice responde: realmente não importa. Então o gato responde: pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tomar uma decisão sobre como você vai viver, você já tomou uma decisão, que é deixar com que as outras pessoas, com que as circunstâncias tomem as decisões por você. Só que se você deixar as coisas andarem dessa forma, talvez o resultado que você alcance não vai ser um resultado que você vai gostar. Ah, mas eu estou esperando Deus me responder, eu estou esperando Deus me dar uma direção. Deus, ele já te deu uma direção, que é a Bíblia. Você tem lá um monte de conselhos, você tem aí um monte de pastores falando o que é certo e o que é errado na sua vida, o que vai dar uma colheita boa e o que vai dar uma colheita ruim, você já sabe isso.
E Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. E essa é a maior bênção que Ele te deu. Então decida na sua vida o que você quer, decida o que você quer alcançar, para que você comece a tomar ações para alcançar aquilo. Claro, nem tudo na vida a gente controla. Muitas vezes você vai ter surpresas boas, muitas vezes Deus tem preparado coisas melhores para você. E você precisa confiar nisso também. Então você faz o seu planejamento, você toma as suas decisões, mas sempre que você fizer isso, entregue a Deus. E saiba que independente do que acontecer, todas as coisas vão ser para o seu bem. E por último, muitas vezes a gente se pega querendo ser salvo. Que alguém pegue pela nossa mão e nos leve a algum lugar, que alguém faça as coisas difíceis que a gente não consegue fazer. Só que a verdade é que tem coisas que só você pode fazer por você mesmo, só você pode pegar e levantar e ir na academia, você pode pegar e levantar e vender o que você precisa vender, só você pode pegar e levantar e gravar esse vídeo que você está querendo fazer. Deus já te deu todas as ferramentas que você precisa para avançar. Quando você finalmente entender isso, você vai entender que você está mais madura e que a vida é dura. Só que ao mesmo tempo, ela é maravilhosa porque você tem esse poder de escolher os seus hábitos, de escolher as coisas que você vai fazer e você tem poder de transformar na sua vida numa vida melhor. Quando você transforma a sua vida numa vida melhor, você transforma o mundo num mundo melhor. Isso te faz viver mais alegre, isso te faz viver de bem com a vida. Me conta aqui nos comentários quais desses conselhos te impactou mais. Eu quero saber. Um beijão e até a próxima!